Aleluia, glória a Deus, graça e paz abundante. Estamos aqui para mais uma célula poderosa, mais uma live poderosa, uma célula ao vivo. Os irmãos estão entrando e vamos dar aqui um pequeno prazo para cada um entrar. Glória a Deus, quero cumprimentar vocês que já estão aí ao vivo aqui na nossa live. Quero pedir para você compartilhar essa live. Nesse primeiro momento, você acabou de entrar, já envia para alguém, porque tem algo de Deus. Nós vamos falar aqui hoje, muito especial mesmo, a respeito do nosso tema do jejum. São 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. Hoje, 15º dia, nós estamos falando sobre cada crente um ministro. E hoje vamos falar, portanto, do trabalho do ministro como um consolidador. Amém? E a Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então eu creio que você vai ser de alguma maneira aí despertado, ativado, muito edificado mesmo por aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa live. Quero contar aí com a sua participação nos comentários, até mesmo caso você deseje mandar alguma pergunta, se eu conseguir aqui acompanhar e ler, vou também responder as suas perguntas aqui sobre o que nós vamos compartilhar, amém? Glória a Deus. Então hoje eu estou aqui, tive esse privilégio de poder fazer essa live aqui direto pelo Instagram do pastor Francisco, para compartilhar com vocês aqui a lição do nosso livro Vivendo a Vida da Igreja. E hoje, então, se você está com o livro, você pode acompanhar também junto comigo, 15º capítulo. Cada ministro, um consolidador. A Bíblia vai dizer para nós em Efésios capítulo 4 e versículos 11 e 12, que Deus, Ele mesmo, estabeleceu uns como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Então nós temos de fato aqui os chamados 5 ministérios. Agora, o que a gente percebe, na verdade, claramente que aconteceu no decorrer aí dos séculos, dos muitos séculos, né, da igreja? Que estes 5 ministérios, na verdade, eles acabaram se tornando, às vezes, meramente títulos, mas esse nunca foi o alvo do Senhor. Não é o alvo aqui da palavra de Deus estabelecer esses títulos esses, né, que acabam estabelecendo, então, uma falsa, literalmente, hierarquia no meio do corpo de Cristo, onde então uns são mais importantes e até mesmo mais poderosos do que outros. Talvez, né, tem aquela ideia de que aquela pessoa então, e no caso aqui normalmente é tido como esse mais superior, o apóstolo, né, que essa pessoa tem uma proximidade maior de Deus. Mas isso vai contra, na verdade, o ensino realmente do Evangelho e da realidade do Evangelho. Aí você vai ter então em contrapartida a isso o texto de 1 Pedro 2,9, que vai dizer que nós somos uma raça eleita. 1 Pedro 2,9, quem puder até colocar aí nos comentários. Vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A nação inteira se tornou santa. Para você entender aqui o contexto que Pedro está citando, é porque ele na verdade está fazendo um contraste justamente em relação ao Velho Testamento, ao povo de Deus do Velho Testamento, a nação de Israel. Na nação de Israel, o que você tinha lá? Era uma nação composta por 12 tribos, e você tinha uma tribo específica, que era a tribo de Levi, os chamados então levitas, que era apenas essa tribo que estabeleciam os sacerdotes. Então aqui agora Pedro está fazendo um contraste a isso, ele está dizendo, agora não é uma parte da nação
que é sacerdote, santa, especial para esse serviço, esse ministério. Não, agora é a nação inteira. Então, hoje o povo de Deus é quem? Hoje essa nação de Deus é quem? É a igreja. Então nós somos essa nação, e hoje nós somos então uma nação santa, toda a igreja, isto é, todos os membros da igreja, todos os membros do corpo de Cristo são santos, santificados em Cristo Jesus. Fomos separados e fomos chamados para desenvolver o ministério de Cristo Jesus nessa terra, para responder a este chamado. Sendo assim, vamos lá, para que fique bastante claro, não há, então, no corpo de Cristo, estes que são especiais, que são de alguma forma, até mesmo, né, nós sabemos e vemos por aí, às vezes, essas coisas acontecendo, pessoas intocáveis, né? Misericórdia. Então, como igreja videira, nós carregamos muito forte, e está muito claro para nós, na verdade, que realmente cada crente, ele é um ministro, ele recebeu esse acesso diretamente a Deus, ele recebeu uma unção de Deus. Ontem foi muito poderoso, nós estávamos aqui no nosso culto, e no culto da noite especificamente, onde eu e o pastor Adriano oramos aos nossos jejuns, objetivos, as casas de milagres, as células, e foi muito precioso, porque aí o pastor Adriano orou antes de mim, ele pediu para que os irmãos se reunissem, né, em célula, ali no auditório, para orarem, e eu estava lá então de cima também intercedendo e observando ao mesmo tempo, vendo os irmãos junto com as células orando, e foi muito nítido a vida de Deus aqui no nosso culto naquele momento, muito precioso, e eu fui tomado realmente pelo Espírito de uma clareza, uma convicção. Pais, como cada um de nós, como os irmãos são ungidos. E, na verdade, algo que me veio naquele momento no meu coração pelo Espírito é o que eu falei: será que esses irmãos eles têm clareza o quanto eles são ungidos? O quanto a unção de Deus ela está sobre eles? E às vezes, né, eu fiquei então pensando de fato naquele momento, de forma realmente muito rápida, naqueles minutos ali, às vezes, na verdade, só falta essa clareza. Às vezes o que tem em muitos é uma intimidação de pensar justamente o que? Eu não sou muita coisa, né? Eu não carrego algo assim. E aí você talvez pode olhar, né, normalmente justamente para, né, os pastores, porque são aqueles que estão ali na frente com o microfone na mão, porque fomos incumbidos realmente disso, né? Mas aí você pensa então, ao olhar para si, que eu não tenho essa condição, eu não tenho essa capacidade. Então veja bem, de fato não vão ser todos que foram chamados para estarem à frente, talvez pregando para uma multidão, por exemplo, né, no estádio. Mas vem cá, para que haja um homem, vamos imaginar aqui esse exemplo, em um estádio pregando para realmente uma multidão, milhares de pessoas, mas você concorda comigo que tem que ter um som, tem que ter uma estrutura por trás daquilo? Como que essas pessoas vão se chegar a esse estádio, vão se acomodar nesse estádio, né? Tem que ter uma plataforma, tem que ter um palco, e por aí vai, muitas outras coisas, né, além disso, que você já pode imaginar. Então, é exatamente isso. Então, a pessoa que está às vezes falando, é claro que ela está justamente numa posição de evidência. Mas, irmãos, não existe nada grande, nada relevante que é feito, construído de forma individual, que nós fazemos sozinhos. Então, hoje mesmo eu estava falando, eu sou pastor de uma rede, e então tem líderes que andam comigo, eu estava falando com eles, falei: irmãos, né, nós estamos ainda em um período de jejum, de fazermos muitas programações com as células, né, entre outras coisas, e eu estava dizendo: olha, você precisa estabelecer uma comunicação com cada membro da sua célula.
E é dessa maneira que você vai poder, inclusive, saber e checar quem você pode contar, né, da sua célula. Porque isso é realmente uma célula. A célula, ela não é aquela reunião que acontece, aqui no nosso caso, né, na maioria das células, na quarta-feira, ou no sábado, ou qualquer outro dia. Não, a célula, ela é um grupo que se tornou uma família, né? Não apenas se encontra porque não tem outra coisa talvez melhor para fazer naquele dia, naquele horário, não, mas é uma família que tem prazer em se reunirem, em estarem juntos, e é uma família também que é uma equipe, porque eu gosto desse termo particularmente, né, de equipe. Por quê? Porque toda equipe normalmente tem um propósito, não é assim? No esporte, por exemplo, é assim também um exército, né? Tem ali uma equipe, e essa equipe ela está visando alcançar algo, atingir um alvo, certo? Então, como igreja, nós temos essa característica, nós temos um alvo. Qual que é o alvo que nós temos? É de trazer e estabelecer o reino de Deus. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra mim, não é contra um pastor ou um grande líder, mas é contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja é este lugar, ou é esta comunidade de muitos irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, onde cada um carrega algo de Deus. Cada um de nós, você entende que Deus, Ele não depositou literalmente tudo para uma única pessoa? Não tem não tem. Eu sei que você olha talvez para algumas pessoas e fala: nossa, como esse irmão ele fala bem, olha a habilidade desse outro, olha esse com tantas habilidades. Realmente, você vê pessoas que elas têm esta graça, né? E a Bíblia fala mesmo que para uns ele deu um talento, para outro ele deu 12, para outro ele deu 5. Mas o que o mesmo texto mostra? É o que recebeu 1 ou o que recebeu 2, ele pode multiplicar esse talento, ao ponto que ele recebeu apenas 1, ele começou com 1, digamos assim, mas ele pode chegar no 5, que também pode virar 10 e não há limites, entende? Então, tudo é uma questão da nossa revelação de que eu sou um ministro, eu recebi essa unção. Hoje eu quero enfatizar isso com você, porque Deus falou isso comigo ontem no nosso culto. Realmente isso queimou no meu coração. Você recebeu uma unção, você tem dons, você tem talentos. E no nosso caso especificamente hoje, a respeito do trabalho do ministro, eu quero falar com vocês aqui sobre a consolidação, esse trabalho de consolidar os irmãos, especialmente quais irmãos? Aqueles que nasceram de novo agora, ou seja, são literalmente recém-nascidos, ou também em outras palavras, são ainda, por enquanto, bebês espirituais, são bebês em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, não me ocorre aqui exatamente o endereço agora, mas na epístola dele, ele vai dizer inclusive assim, que nós devemos desejar como recém-nascidos o puro leite espiritual. Então, assim como no natural, é também no espiritual. E eu sempre dou de fato essa ilustração. Na verdade, as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas são, você vai perceber cada vez mais que você caminha com o Senhor e vai crescendo e amadurecendo isso, que elas são muito práticas as coisas espirituais. Então, por exemplo, eu sempre digo isso, em outros, você passou a ver outros fazendo isso, e aí você foi, claro, crescendo, se desenvolvendo de forma intelectual e também física, e até o momento que aquilo que você sempre observa lá na sua casa, ali, né, a criança, como eu tenho uma filha de 3 anos de idade,
e um filho de 1 ano de idade, 1 ano e meio, e eles, cada um na sua fase, e o tempo inteiro eles estão o quê? Eles estão observando a mim e a minha esposa, né? Que somos já a diferença deles, né? Já somos completamente desenvolvidos nessas coisas básicas, que para eles ainda não, eles são ainda dependentes e estão desenvolvendo. Mas eles só estão desenvolvendo certas características, por quê? Porque eles estão olhando para alguém, eles percebem, eles observam e eles compreendem, porque essa é a natureza deles. Então eles passam já a compreender que é dessa maneira, é assim que funciona. Então vem cá, na vida da igreja não é diferente. A igreja também é chamada de casa de Deus, é realmente o nosso lar espiritual. Então, por exemplo, não necessariamente que todo crente, né, ele tenha vindo justamente o quê? De uma casa, de uma família cristã, mas aí ele nasce de novo, ele se converteu lá no encontro com Deus, por exemplo, certo? Aí essa pessoa tem referência na casa natural dela, dos pais, da sua família, parentes. Eu, no meu caso, por exemplo, eu fui o primeiro na minha família, não só na minha casa, mas da minha família inteira, a converter a Cristo, a ter uma experiência com Jesus e conhecer o Evangelho e a Palavra de Deus. Então eu não tinha sequer assim um primo, um tio, algo dessa natureza, que fosse um crente mais antigo, mais velho, maduro, que eu pudesse olhar, mirar, ter como referência e aprender, né? Porque afinal de contas, aquilo tudo era muito novo, as coisas espirituais, eu não conhecia a Bíblia, até mesmo, poxa, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Será que existe, né, um livro, pelo início mesmo, que é Gênesis, ou não necessariamente? Por exemplo, eu entendi que não é, né? Aprendo e ensino dessa maneira. Eu falei, irmãos, eu sempre recomendo, né, quando alguém me pergunta isso, eu sempre falo, olha, leia os evangelhos, começa por um dos evangelhos, né, inclusive, são 4, então comece por um, para quê? Para você, primeiro, a linguagem, o contexto vai ser mais simples, e também você já vai conhecer a história, né, de Cristo Jesus. Depois eu já vou lá para o velho, não, leia as epístolas ali, né, as epístolas de Pedro, de Paulo, né, Efésios e por aí vai. Então você vai ganhando uma compreensão de uma série de coisas, né, e assim por diante. Então eu não tive na minha família. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, por exemplo, que já é crente, né, convertida, onde eu tive o privilégio, inclusive, de batizá-la nas águas. Então, quando eu nasci de novo, quem eu poderia ter como referência? Quem eu poderia observar e realmente aprender a dar? Lembra, como é no natural, também no espiritual, os meus primeiros passos, né? A criança, ela começa ficando de pé, mas ainda se apoiando nos objetos, nos móveis da casa, certo? Depois ela já começa a se soltar desses objetos, dá alguns passos e cai, se levanta, dá alguns passos e cai. Não é diferente no espiritual, entende isso? Aí depois dessa criança, ela já conseguiu alcançar um certo equilíbrio para caminhar sem cair, mas ainda não corre, ela vai andando lentamente. De repente ela já está correndo e não para por aí. De repente ela já está subindo no sofá, na cama, numa cadeira, entende? Olha só o desenvolvimento que essa criança foi alcançando. O que eu quero te mostrar com isso? Novamente, eu quero que fique muito claro para você, assim como é muito claro isso para mim, que espiritualmente é da mesma maneira. Então nós acabamos de sair, né, no final de semana retrasado, de um encontro com Deus aqui na nossa igreja em Belo Horizonte, com mais de 70 encontristas jovens e na sua maioria adolescentes. Então, interessante que no momento lá onde eu fiz, por exemplo, o apelo para o batismo nas águas, após o apelo, que o pessoal depois saiu, aí uma irmã dessas que foi no apelo me procurou e falou: pastor, eu tenho muita dificuldade, né? Realmente eu já
assim, eu tenho uma igreja, mas que eu não participo lá muito, mas que eu tenho muitas dificuldades, assim, parece que permanecer, né? Parece que eu estou sempre caindo nisso ou naquilo e tudo mais. E aí, nesse momento, rapidamente eu disse para ela, olha, e ela mora muito longe, na verdade ela não mora em Belo Horizonte, é numa cidade aqui próxima. E aí eu estava dizendo para ela, olha, a primeira coisa que eu quero te falar é, se você quiser fazer parte da nossa igreja, estar conosco, pode contar conosco. O seu deslocamento para a nossa igreja, nós vamos te ajudar. Segunda coisa que eu quero te falar é, você está aqui nesse encontro tendo uma experiência com Deus, não tenho dúvida disso, mas o que você vai precisar é justamente depois disso, é de fazer parte de fato dessa comunidade de irmãos mais velhos. Eu, por exemplo, tenho um irmão mais velho, né? E tenho outros 3 mais novos, mas cresci com o meu irmão mais velho. Então o meu irmão mais velho foi uma dessas pessoas justamente que me ensinou e que me passou várias coisas, quem às vezes também quando eu precisei, quem me protegeu, entende? Quem me guardou. Então na vida da igreja nós precisamos ter estes relacionamentos, amém? E quando nós falamos, como eu li aqui com você lá em Efésios 4, 11 e 12, sobre os 5 ministérios, então esses 5 ministérios, eles não são uma função, uma posição, melhor dizendo, né, da igreja, mas é uma função. E qual função seria essa? É a função justamente de treinar e de capacitar o corpo de Cristo. Então a palavra que está lá é a palavra aperfeiçoar, e essa palavra aperfeiçoar literalmente no grego é a palavra katartismos, e essa palavra significa equipar, prover e preparar. Então o alvo de Deus é que de fato homens e mulheres de Deus são levantados, mas não para ter aquela proeminência, né, de agora eles são mais do que especiais de alguma maneira, não, mas eles são aqueles que vão ativar cada membro do corpo. Cada membro do corpo tem o seu lugar, tem a sua função, que é muito importante, mas muito importante. E no nosso meio nós chamamos esse consolidador de anjo da guarda. Alguns lugares têm essa mesma função e com outras nomenclaturas, e está tudo bem, inclusive consolidador ou pai espiritual, entre outras coisas. Nós gostamos desse nome anjo da guarda, porque ele resume de uma maneira muito singela o que é o nosso alvo, é que seja esse irmão mais velho, esse que já foi no encontro, ele já se batizou, ele já está aqui conosco caminhando, inserido já em uma célula há um tempo, já tem ouvido a palavra, a nossa mensagem, entendeu a nossa visão, aí acabou de chegar esse outro aqui do encontro agora. Ei, vem cá, a gente tem que lembrar, esse que chegou aqui agora, ele não está sabendo de nada. Para onde que essa igreja caminha? Ela está indo para onde? Célula? O que é célula? Até então eu sei a célula do corpo humano, estudei lá na escola. O que é essa célula? Poxa, precisa mesmo dessa reunião durante a semana? Porque né, numa vida de hoje em dia tão, parece, né, atarefada, eu ainda vou ter que, no dia da semana, não basta o culto de domingo, não é já o suficiente. Então, esse irmão mais velho é a pessoa que vai abraçar esse novo convertido, este recém-nascido, esse irmão mais novo, vai abraçar ele, vai consolidar ele, porque certamente ele vai enfrentar ainda muitas crises, lutas, talvez de dentro da casa dele, como eu citei aqui o meu exemplo, no caso, sendo o primeiro a me converter na minha casa e na minha família, lá no trabalho dele, e as lutas agora lá na escola dele, como que ele vai lidar com pessoas que não têm a fé que ele tem, não teve a experiência que ele acabou de ter, por exemplo, no encontro com Deus, ou numa célula que foi, eu, por exemplo, eu nasci de novo em uma célula, assim, foi a primeira célula que eu fui, que me convidaram, que eu pisei literalmente, ali no meio da célula eu tinha uma experiência sobrenatural, completamente espiritual, com o Espírito Santo, com Jesus, com o amor do Pai,
e fiz a oração, né, pelo anfitrião, de confissão de Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu nasci de novo, no dia 10 de fevereiro de 2015, inclusive, há exatos 10 anos atrás. Então, essa pessoa chegou agora no meio da igreja, como é que ela vai saber todas as coisas? Não, na verdade ela não sabe praticamente nada, ela sabe que ela tem uma experiência com Jesus, ela sabe que Jesus agora passou a ser, ela entendeu isso, o Salvador da vida dela, e amém, Ele é então o meu Senhor, porque pagou um preço pela minha vida. Mas como que essa pessoa vai crescer? Então essa pessoa precisa ser alimentada. Qual o alimento que nós estamos falando aqui? É claro que é o alimento espiritual, assim como o natural, o espiritual também se faz necessário. Então nós somos aqueles que vamos dar o pão de cada dia, vamos compartilhar de Cristo, da vida de Deus com esse recém-nascido. E na medida que você se alimenta, você cresce, você desenvolve todas as faculdades, né, mentais e entre outras. Então esse é o trabalho de cada ministro, Então na nossa visão é muito claro, nós temos, né, aí um trilho, nós temos um caminho. Qual caminho é esse? Ganhar. Grava aí, quem puder, coloca nos comentários essa sequência: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Entende? E essas 4 coisas aqui, basicamente, é aquilo que cada um de nós, não especialmente nós pastores, mas cada membro precisa estar na sua medida, obviamente, o que? Envolvido. Você precisa estar envolvido no trabalho de ganharmos pessoas, mas também precisamos consolidar essas pessoas, como estamos falando, mas vamos treinar. Então, por exemplo, na nossa igreja, como funciona essa parte aqui, pastor, do treinamento? Aqui, eu estou aqui no prédio da nossa igreja, na recepção, logo aqui ao lado e atrás de mim, tem as salas de aula, onde nós treinamos cada membro da nossa igreja como esse ministro. Então temos primeiro curso de maturidade no Espírito, falamos dos princípios básicos de revelação da palavra, de fé, de herança, certo? Entre outras coisas, né? São muitas disciplinas ali preciosas. Depois nós ainda temos o que? CTL, que nós chamamos, que é o curso de treinamento de líderes. Então aprofundamos a nossa visão, a nossa estrutura, como nós cremos, né? Como nós trabalhamos e entregamos, né, ali as ferramentas. Falamos de batalha espiritual, falamos de aconselhamento, falamos aqui de forma muito profunda em cada uma dessas partes do trabalho do ministro, como de ganhar, consolidar, treinar e enviar, como funciona, como deve ser a reunião da célula, né? O objetivo é que a célula, né, ela se torne essa família, como eu bem disse, mas que essa reunião, esse encontro também dessa célula seja justamente o que? Um encontro cheio de vida, né? Um encontro onde cada um ali é renovado, cada um ali tem a sua fé levantada, né? Promovida, através da célula, que é uma reunião, né, simples, tão simples, mas tão poderosa e ungida. Você, o seu irmão, o outro, ele tem a oportunidade, por exemplo, diferente talvez de um culto de domingo, de o quê? De compartilhar e de colocar já, né, na prática, exercitar a sua habilidade, o seu dom, a sua liderança, entende? Então isso é muito precioso, porque aí você tem realmente um corpo, uma construção bem ajustada, cada uma na sua função. Colunas são fundamentais, certo? Para uma construção, para um prédio. Mas você concorda comigo também que a parede, ela tem uma função muito importante, porque ela separa e determina ambientes que nós precisamos disso. Uma casa, ela precisa ter uma sala para receber pessoas, né? Uma sala que você tem confraternização, mas não é muito comum, por exemplo, você receber pessoas e fazer uma confraternização, por exemplo, lá no seu quarto. Concorda comigo?
né? Todo mundo, chega lá 10 pessoas, cada um senta aí numa ponta aí da cama para a gente conversar. Não faz muito sentido isso, certo? Então, você tem essa função, ambientes são importantes. Então, a coluna ela tem o seu lugar, a parede também tem o seu lugar, e assim é a casa de Deus. E essa casa de Deus, de fato, por exemplo, não é esse prédio aqui. Essa casa, esse prédio é o local que nós, inclusive, chamamos, né, é o prédio da igreja, é o nosso local, mas nós somos essa igreja edificada, né? A Bíblia nos chama de pedras vivas. Somos a igreja é a edificação, mas não no caso aqui um drywall ou um tijolo, um bloco, mas é uma edificação de pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Somos nós, são pessoas. Hoje, aqui nessa tarde, através dessa live, você que está aqui me ouvindo, especialmente aqui da nossa igreja em Belo Horizonte, eu quero muito despertar você para ser esta pessoa. Pastor, eu quero fazer parte daquilo que o Espírito está edificando, aquilo pelo qual Cristo Jesus, inclusive, entregou a sua vida no Calvário, que é o nascimento, o surgimento então da igreja, dessa nação santa aqui que nós lemos. Eu quero fazer parte. Especialmente eu quero ser este que vai receber, que vai abraçar e que vai cuidar do novo convertido. Como eu citei, né, nós tivemos um encontro com Deus de jovens adolescentes agora recente, mais de 70 encontros. Então são muitas pessoas. Eu sou o pastor dessa rede. Você acredita que eu consigo acompanhar 70 pessoas? Não, é humanamente impossível isso. Sabe como que eu acompanho essas 70 pessoas? É acompanhando 8. Quem são esses 8? São os líderes de célula. Cada um desses líderes de célula, algum deles está incumbido de acompanhar 70? Também não, pelo contrário. É acompanhar o quê? Os 5 que a célula dele enviou. Os 10, como alguns, tivemos células que enviaram 10 e até mais, um pouco ainda do que 10 pessoas. Então, é esse. Mas sabe o que é melhor ainda? É que esse líder de célula, que a célula dele enviou 15 pessoas, por exemplo, na verdade, este líder de célula, ele não vai também acompanhar diretamente esses 15. Por quê? Porque ele vai ter lá, talvez 1, 2, 3 membros da célula dele que vão acompanhar, porque eu tenho aqui a minha célula, tenho aqui a Maria, tenho aqui o João, certo? São meus 2 braços direitos, é quem eu sei que eu posso contar, é quem faz questão, pastor, conta comigo. Então, a Maria e o João, cada um, eles chamaram 5 pessoas. Então, eu vou junto com a Maria, junto com o João, acompanhar lá o Pedro, o Lucas, o Vitor, que eles chamaram, entende? Então, 10 pessoas eu consigo ter contato com elas, mas é claro, a Maria que conhece o Vitor, né? Por isso que ela chamou ele para o nosso encontro, por exemplo. Então, ela vai ter uma proximidade maior também ainda com eles. Então, eu vou ser consolidador, como líder dessa célula, mas este irmão aqui também vai ser, em algumas áreas talvez, até mais do que eu, que sou líder. Então você percebe que a questão não é o título, a questão é de fato, cada crente um ministro. E eu não tenho dúvida, e eu peço agora ao Espírito de Deus também que abra aos seus olhos a respeito disso, que uma igreja poderosa, prevalecente e relevante na nossa cidade, nesta nação, nesta geração, é justamente uma igreja onde entendeu mesmo, na prática, não apenas intelectualmente, ainda que começa aqui, mas que queima aqui, que cada crente é um ministro. E há uma revolução, de fato, nós chamamos assim, a revolução de um talento. É aquele, pastor, não sei falar
pregar. Nossa, eu olho vocês aí na frente com o microfone, falando, pregando, orando. Meu Deus do céu! Mas é uma ótima pessoa para ouvir o novo convertido, para abraçar, para contar com essa pessoa. Entende? Isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja é esse corpo, a igreja é essa família. Somos esses que carregam essa realidade. E eu acredito algo, quero encerrar com você dizendo isso. Eu acredito, irmãos, que muitos de vocês, você irá realmente se encontrar no seu propósito de vida, sendo essa pessoa, especialmente essa pessoa que vai cuidar de outro. Você vai entender, nessa vida nós trabalhamos, nós ganhamos dinheiro, nós empreendemos, nós temos projetos, nós fazemos viagens, muitas coisas, tudo isso tem o seu lugar, com certeza. Mas você vai entender que o que mais vai trazer contentamento para a sua alma será cuidar de pessoas, ter aquela alegria, satisfação de ver aquela pessoa que chegou agora crescendo, desenvolvendo. Hoje você vai estar literalmente cuidando dela, né? Dando comida na boca dela, literalmente. Mas depois de um tempo você vai ver ela fazendo exatamente a mesma coisa com outros. Entende? Por isso é a revolução dos Juntaleiros. Por isso é chamado de corpo. Esse corpo ele é literalmente imparável e também inabalável. Porque nós podemos passar por lutas, pressões, mas eu sei que eu posso contar com o irmão mais velho. Eu sei que eu posso contar com os meus irmãos. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Isso é precioso demais, irmão, demais. Sabe, nós estamos realmente sujeitos a ataques às vezes covardes, né? Normalmente covardes do diabo. Nós estamos sujeitos a coisas que nos pegam de surpresas, coisas inesperadas. Algumas vezes também, né, nós vamos tropeçar, nós vamos errar, vamos falhar. Mas, como igreja, nosso papel é estar aqui, presentes, para o quê? Para guardar, proteger, para levantar este que caiu, para ensinar, né? A vida nossa é essa, de fato, é ensinar, é trazer luz, clareza, direção. Então, como pastor aqui na nossa igreja, hoje, eu quero muito contar com cada um de vocês. Nós contamos com cada um de vocês. Que você seja essa pessoa que vai dizer: pastor, conta comigo. Na célula aqui eu quero fazer isso aí. Eu quero cuidar de alguém. Nós temos um livro, inclusive, né, que é chamado Curso de Consolidação, que nós usamos como uma ferramenta. Mas eu sempre gosto de falar, aqueles que andam comigo sabem disso, que a consolidação ela vai muito além do que ler o livro que nós temos, que faz parte do material da nossa igreja, com essa pessoa. Essa consolidação é relacionamento. Se aproxime dessa pessoa, abrace ela, conheça a história dela, deixe ela conhecer a sua história também, e dessa maneira a gente estabelece realmente esse relacionamento e essa comunidade de irmãos que são amigos de Jesus, que somos amigos entre nós. Isso é muita alegria e é muito prazeroso. Amém? Eu quero orar por você, quero declarar essa verdade, essa realidade agora sobre a nossa igreja. Espírito de Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por cada irmão que o Senhor tem nos dado, por cada novo convertido e por cada um que tem se levantado e dito sim para o Senhor, que entendeu que nessa terra existe algo que realmente é muito precioso, porque carrega um valor eterno. Isso é a sua igreja. Igreja que não é um CNPJ, igreja que não é um prédio, não é nada disso, mas que são pessoas pelas quais o Senhor morreu, o Senhor derramou o seu sangue no Calvário por cada uma delas.
E ao ressuscitar, o Senhor então instituiu e estabeleceu esse corpo aqui na terra. Nós somos hoje esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, esta nação santa, Jesus. Pai, a minha oração é para que nós tenhamos essa realidade cada dia mais. O meu clamor, Espírito de Deus, é que haja em nós esse desejo, esse encargo por almas, por vidas. Ó Deus, esse encargo de cuidar das vidas que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, que o Senhor levante quem está aqui me assistindo, que o Senhor desperte quem está assistindo essa live com este encargo, com essa paixão. Eu creio, pessoas aqui, elas vão realmente se encontrar, elas encontrarão o verdadeiro propósito da vida delas, a maior alegria da vida delas, que será justamente esse apacentamento, esse cuidado, essa consolidação, especialmente dos novos convertidos, dos recém-nascidos. Espírito Santo de Deus, nós não queremos absolutamente, de forma alguma, perder ninguém, perder nenhuma pessoa que graciosamente o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu profetizo, Deus vai usar muito você, Deus vai te dar palavras de encorajamento, de esperança, de fé e de vida para muitas pessoas. Você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E para isso nós como igreja estamos aqui, para treinar, para ensinar, para falar, para que você seja a pessoa que Deus criou você para ser. Seja usado para que você multiplique ainda mais dons, sabedorias, talentos, que você seja realmente muito feliz dentro disso que Deus realmente nos criou para ser, para fazermos, para cuidarmos e edificarmos essa obra. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã, ao meio-dia, temos aqui a nossa live. Não fique de fora, que você também vai receber uma palavra poderosa de Deus. Senhor te abençoe. Tenha aí um restante de dia abençoado, em nome de Jesus.